O amor de Deus é incondicional. Deus nos fez justos em Cristo. A sua palavra é a verdade e o alimento. A sua graça é abundante para todos aqueles que não merecem. Muito bom dia neste domingo maravilhoso. Que a graça abundante, a paz perfeita esteja sobre o seu coração, amém? Que hoje você possa receber a palavra de Deus, ser impactado e ser de fato alimentado no seu espírito. Que hoje, em nome de Jesus, o nome dessa palavra mesmo já diz, que o evangelho seja sem véu na sua vida. E que todo véu que ainda está aí vai ser removido e retirado em nome de Jesus, amém? Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com você. E essas semanas, algumas semanas passadas, eu estava terminando de gravar um curso que eu tenho juntamente com meu amigo Marcelo Almeida. É um curso chamado Entenda a Bíblia, onde nós ensinamos de Gênesis a Apocalipse. E nesse curso eu dei a minha última aula ali de Apocalipse. E eu estava meditando exatamente para dar a aula ali sobre Apocalipse. E aí me veio uma palavra. E é sobre essa palavra que eu quero ministrar hoje, que é exatamente esse evangelho sem véu. E nós vamos entender completamente porque existe o evangelho e existe o evangelho com véu. E que muitas vezes é o que tem impedido muitas pessoas de viver o melhor de Deus na vida delas. E quando você pega Apocalipse, né, foi escrito ali pelo discípulo amado, né, como ele mesmo se intitulava, João. João já era um idoso, já era um velho, foi colocado ali na ilha de Patmos, era o grande discípulo ali de Jesus. E ele vai e escreve ali então o livro de Apocalipse, que é a própria revelação de Jesus. Por isso ele começa o livro de Apocalipse falando exatamente isso, revelação de Jesus Cristo. E é interessante porque em Apocalipse 1, no capítulo 1, nós vemos ali a visão de Jesus glorificado. No capítulo 2 e no capítulo 3, nós temos a visão sobre as igrejas presentes que existiam na época de João, que são as 7 igrejas. Que, na verdade, quando a gente estuda teologia, na verdade, aquilo se cumpriu no momento, naquela época ali em João, mas também se cumpriu durante a história da igreja. E ali nós temos as 7 igrejas do Apocalipse, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia e Filadélfia. E depois, no capítulo 4 ali de Apocalipse, nós temos então João, que a Bíblia diz que ele em espírito tem uma visão do trono. E ali ele enxerga então o trono de Deus. No trono de Deus ele vê um mar de vidro, ele vê também os 24 anciões, ele vê também os querubins, ele vê grandes anjos ali, ele vê também algo ao redor do trono. E no capítulo 4 então nós vamos ver completamente como que é o trono de Deus. Quem está diante do trono? O que sai do trono? A Bíblia diz lá em Apocalipse mesmo 4, que do trono sai relâmpagos, sai trovões. Isso mostra que é do trono de Deus que sai a revelação, que sai o entendimento, que sai, de fato, o entendimento completo do evangelho. É do trono, não é apenas fazendo curso de teologia. É muito bom entender teologia, ler livros, fazer seminário. Eu mesmo fiz. Eu acho que tudo isso é lícito. Mas, na verdade, o relâmpago, o trovão, a revelação, ela vem do trono. E é por isso que você vai ver que no capítulo 4 ali de Apocalipse sai exatamente relâmpagos e trovões do trono. E depois nós temos ali Apocalipse 5. Em Apocalipse 5 nós temos uma grande visão épica de João. A Bíblia diz ali em Apocalipse 5, né, que João então ele enxerga um grande trono e alguém sentado ali no meio desse trono. E a Bíblia diz que existia um livro que estava selado. E esse livro selado, a Bíblia diz que João começa a chorar copiosamente, porque não tem ninguém que é digno de abrir o livro selado. E eu acho essa cena incrível, porque a Bíblia diz que, e aí então vai-se entrando, entra-se ali na frente do trono o leão da tribo de Judá. E a Bíblia diz que ele, como cordeiro diante do trono, mas ele é o leão, mas também é o cordeiro. A Bíblia diz então que ele pega na mão direita o livro selado
e ele sim é digno de abrir esse livro. Uau, que cena incrível! Depois você lê aí Apocalipse 5, você vai ver que cena magnífica é essa. E a Bíblia diz então que quando o cordeiro, esse leão da tribo de Judá, ele abre esse livro, então são liberados os selos, os 7 selos do Apocalipse. E nós vamos entender o primeiro selo, que é sobre o Evangelho, e eu vou te explicar plenamente disso. Interessante que lá em Apocalipse, capítulo 5, no verso 5, diz o seguinte, vamos ler? Todavia, um dos anciões me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aleluia! Nós temos um vencedor, nós vencemos, o Senhor venceu por nós. E a Bíblia é interessante porque a Bíblia diz que entrou o leão da tribo de Judá. Porque para nós ele é o cordeiro, para nós é aquele que foi imolado, que perdoa, que restaura, que se coloca como sacrifício no meu e no seu lugar. Mas quando ele vai pegar o livro, quando ele está de frente ali ao diabo, ele é o leão da tribo de Judá. O interessante porque ele aparece diante do trono como leão, porque é o cumprimento da profecia que Jacó fez. Lá no capítulo de Gênesis 49, do verso 8 ao 10, nós vemos Jacó, quando vai abençoar os seus filhos, quando vai liberar uma palavra profética sobre cada filho, ele libera uma sobre Judá. E aquela palavra sobre Judá, na verdade, seria o cumprimento na vida de Jesus. Por isso que ele é o leão da tribo de Judá. Vamos ver como é que fala lá em Gênesis 49, verso 8. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos. Os filhos do teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. Siló, na verdade, é uma palavra que no original significa pacificador. Ela é uma palavra que mostra que até que venha o pacificador, ou seja, aquele que traz a paz, aquele que vem como leão, ele vem como leão contra o diabo, contra o inimigo. Ele vem trazendo a paz para nós, até que venha o Siló. Vamos continuar para você ver no final. Ele diz o seguinte, até que venha o Siló, e a ele obedecerão os povos. Aleluia! Na verdade, nós vemos aí, então, que é o cumprimento. É o leão que arregaça o inimigo e agora ele se deita e ninguém mais agora vai despertar ele, porque ele cumpriu aquilo que estava designado. Ele fez aquilo que era o projeto de Deus. Ele tirou das garras daquele que é Satanás, que nós estávamos na garra dele e agora nos trouxe para o seu reino. Tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Isso é o cumprimento dessa profecia. É interessante que lá em Apocalipse, vamos ver de novo, capítulo 5, verso 5, ele fala exatamente sobre o leão da tribo de Judá. Mas ele também fala da raiz de Davi. Vamos ver? Ele fala o seguinte, todavia um dos anciões me disse, não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, e mostrando então o cumprimento da profecia de Jacó, a raiz de Davi venceu para vencer. Aleluia! Nós vemos então, vamos entender então, o que é uma raiz? Raiz, na verdade, é origem. Toda árvore tem uma raiz, toda planta tem uma raiz. Ou seja, a raiz é uma origem. Aí a Bíblia está falando que ele é a raiz de Davi, ou seja, ele é a origem de Davi. Mas, por outro lado, a Bíblia diz, tanto em Isaías como em Jeremias, que ele também é o renovo. Qual que é a diferença hoje? Raiz é a origem. Renovo é como uma árvore muito grande, que você corta ela até ali o começo dela, e aquela parte, o tronco, o começo do tronco é o renovo da árvore. Então, a Bíblia diz, a Bíblia é poderosa nisso, ela diz que Jesus então é a raiz de Davi, ou seja, Davi provém dele, mas ele também provém de Davi. Vamos abrir lá para você entender, lá em Isaías 11, capítulo 11, verso 1. Isaías diz o seguinte, é uma profecia também sobre Jesus. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um
renovo. Lá em Jeremias agora, 23, verso 5. Olha o que ele diz. Jeremias 23, verso 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo e rei que reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e o que, irmãos? E a justiça na terra. Aleluia! Por um lado ele é a origem de Davi, mas por outro ele veio de Davi. Como raiz de Davi, ele é o filho de Deus, ele é o rei. Ele é filho de Davi, ele é a raiz de Davi. Mas, por outro lado, como renovo, ele é o filho do homem. Ele é o Messias que haveria de vir. Aleluia! Isso é poderoso. E é interessante porque esse renovo, diz a Bíblia, ele traz uma justiça. Ele traz uma justiça para mim e para você. Quando você continuar lá em Jeremias 23, no verso 6, que é a continuação dessa profecia, nós vamos ver do que Jesus então é chamado. Jeremias 23, verso 6. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com quem será chamado Senhor, Justiça Nossa. Aleluia! No original, essa palavra Senhor, Justiça Nossa é Jeová Tsidkenu, que significa Ele é a nossa justiça, o Senhor é a nossa justiça. Significa, olha que poderoso, que quando Jesus vem, Ele não vem para condenar o homem, Ele veio para salvar o homem, Ele veio para justificar o homem. Eu sei que muitos acham que Jesus veio para ser duro com o homem, veio para aumentar a lei, veio para dificultar as coisas. Mas na verdade, Jesus veio para salvar o homem. Jesus veio para justificar o homem. Jesus veio para trazer justiça. A Bíblia diz que quando Jesus vem, Ele nos livra da ira vindoura. Eu sei que muitas pessoas acham que Jesus ele nos livra do inferno. Mas não, Jesus nos livra da ira de Deus sobre nós. Ele nos livra daquilo que era pecaminoso, da consequência do pecado. Ele nos tira do império das trevas. Ele nos tira do domínio de Satanás, do domínio do pecado e nos leva a ter uma vida livre. Ou eu quero te falar uma coisa, eu não sei que nome as pessoas te chamam. E muitas vezes do que você se chama. Mas eu quero te falar, Jesus ele te chama de justiça minha, de Jeová Tsidkenu. Você tem a justiça de Deus em Cristo Jesus. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, aquele que não tinha pecado, fez pecado por nós. Para quê? Para que nele tivéssemos e fôssemos a justiça de Deus. Aleluia! Todo domingo eu venho aqui para te contar isso. Você é a justiça de Deus. Não existe mais acusação, não existe mais condenação. Hoje você é carimbado, seu nome é justo diante de Deus. Seu nome não é ladrão, seu nome não é abusador, seu nome não é masturbador, seu nome não é idólatra, seu nome não é cachaceiro, seu nome não é homossexual, seu nome é justo diante de Deus. Você tem a justiça, por isso ele é o renovo de Davi, porque ele vem nos justificar. Ele não veio colocar o homem para o inferno, ao contrário, eu até assusto muito quando alguém vira para mim e acredita que vai ter mais gente no inferno do que no céu. Isso é muito estranho. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, tem algo interessante. Vamos ler, olha o que ele fala. E qual deseja que todos os homens, quantos irmãos? Todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia! A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Em hipótese alguma, Deus envia alguém para o inferno. Ele quer, na verdade, que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento de Deus. Por isso eu quero te falar, Jesus é a sua justiça. O dia que você pecar, o dia que você tropeçar, o dia que você cair, não fica lamuriando aí, falando o seu pecado, fale da justiça de Deus. Se levante e fale, eu sou justo. Porque se você ficar falando que você é pecador, é assim que você vai agir. Presta atenção nisso que eu vou te falar. O seu comportamento, ele é ligado à confissão que está dentro da sua mente. Se você fica falando que você é pecador, é pecado que você produz. Mas se você fica falando que você é a justiça em Deus, você então produz a justiça. Você não produz a justiça para ser salvo, você é salvo para produzir justiça. Aleluia! Essa é a verdade do Evangelho. Isso é o que Jesus veio trazer para nós, justiça. Era impossível para o homem se auto-justificar. Ninguém dá conta de se justificar diante de Deus. A gente sabe lá nos evangelhos mesmo, tem a história ali do jovem rico.
E o jovem rico, ele tenta se justificar. Ele pergunta para Jesus, Jesus, o que eu faço para ganhar a vida eterna? Porque eu guardo todos os mandamentos, porque ele achava que salvação tem a ver com guardar a lei. Ele achava que salvação tem a ver com justiça própria, com ele fazer para Deus, com ele agradar a Deus. Mas aí Jesus, e eu acho interessante isso, Jesus trata com lei quem é legalista. E aí Jesus falou, então faz o seguinte, você guardou todos os mandamentos? Então dá tudo o que você tem, pega toda a sua riqueza, vende e dá tudo para o pobre. E aí ele não conseguiu fazer. Por quê? Porque Jesus sabia que a riqueza estava no coração dele. E ele tinha que enxergar que a lei não justifica ninguém. A lei não pode justificar você diante de Deus. A lei, o alvo da lei não é para te justificar. A lei veio para ti, na verdade, veio para mostrar o seu pecado, para que você voltasse para Cristo. Ela veio mostrar que somos pecadores para que em Cristo nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Por isso que lá em Romanos, capítulo 10, verso 2, se eu não me engano, diz que o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Vê se é o 2 ou o 4. O fim da lei, Romanos 10, ele diz o seguinte, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A lei, ela nos leva para Cristo, e ali ela encerra o papel dela. Em Gálatas mesmo, Paulo fala sobre isso, né? Que a lei, ela serve de aio. Aio, na verdade, é uma palavra grega que significava professor. Em outras palavras, a lei, ela é um professor, ela te leva, ela te ensina a ir para Cristo. Mas eu vejo muitas pessoas querendo ainda guardar a lei depois que convertem. Eu vejo muitas pessoas querendo agradar a Deus usando lei. Não pinto, não bordo, não faço, não toco, não faço isso, não faço aquilo, achando que a Bíblia, ela é, na verdade, um livro de regras. Mas eu quero te falar, a Bíblia não é um livro de regras. A Bíblia é o pão do céu. Nós alimentamos o nosso espírito através da palavra. A palavra revelada é um alimento poderoso para o seu espírito. A palavra cheia de vida, ela é poderosa para o seu espírito. Ela é alimento para o seu espírito. Aleluia! E aí nós vemos então que em Apocalipse, no capítulo 5, então, eu te expliquei o que acontece. E aí então a Bíblia diz que esse leão da tribo de Judá, o cordeiro, né, de Deus, abre o livro e ele libera então os selos. E nós sabemos com base em Apocalipse que são 7 selos. São 2 grupos de selo. O primeiro grupo são 4 selos liberados e depois nós temos mais 3 selos liberados. O primeiro grupo já foi liberado. Os 4 iniciais selos foram liberados assim que Jesus se ascendeu aos céus, assim que ele chegou no trono ali de Deus. A Bíblia diz então que acontece o que aconteceu no capítulo 5 de Apocalipse, e imediatamente os 4 primeiros cavalos, ou os 4 primeiros selos são liberados. Vamos ver isso lá então, Apocalipse 6, verso 2. Ele diz o seguinte, e eis que vi, João falando, né? Vi então um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo para vencer. Eu sei que eu já ouvi alguns pastores pregando, alguns teólogos inclusive, não é a maioria, mas eu já vi alguns falando que o primeiro selo, o cavalo branco, era o anticristo, será o anticristo. Mas não tem muito cabimento, porque o anticristo ainda não foi liberado naquela época, ele não teria sido liberado ainda naquela época. Então, como o capítulo 6 já ocorre exatamente depois do capítulo 5, nós sabemos que os primeiros cavalos foram liberados exatamente depois que Jesus se ascende aos céus, então, provavelmente, não tem nada a ver com o anticristo. E aí nós vemos então que o primeiro selo, que é o primeiro cavalo, ele é liberado. Interessante porque o primeiro cavalo é exatamente o evangelho. O cavaleiro no cavalo branco é o evangelho. E é por isso que a Bíblia diz que ele sai saindo para vencer. Porque o evangelho é desse jeito. Aonde ele chega, ele vence. Ele vence a pobreza, ele vence o domínio do pecado, ele vence a culpa, ele vence a condenação. O evangelho é esse cavalo branco, o evangelho da paz, o evangelho da graça. E aonde ele chega, ele vence a guerra. Aonde ele chega, ele traz paz, ele traz tranquilidade ao coração das pessoas. O mundo, na verdade, o mundo está em guerra. Em guerra um país contra o outro, pessoas contra pessoas, empresas contra empresas, família contra a própria família, igreja contra a própria igreja.
Mas quando o evangelho verdadeiro, o evangelho da graça chega, então vence. Por isso que a Bíblia fala que esse cavalo branco saiu vencendo para vencer. Porque é o evangelho. Aonde o evangelho chega, ele vence. Ele vence a depressão, ele vence a ansiedade, ele vence o medo, ele vence o domínio do pecado, ele vence a pobreza. Aonde o evangelho chega, ele é esse cavalo branco, que aonde ele chega, ele vence. Por isso ele saiu vencendo para vencer. Eu vou te falar uma coisa, meu querido. Muitas ideologias foram iniciadas e elas acabam. Muitos se levantam como Lenin, Hitler, Marx, entre outros, se levantam aí querendo colocar uma ideologia. Mas você pode observar, todos passam. Todos passam. Todos vão passar. Todos têm o início, o meio e fim. Só tem uma coisa que diz a Bíblia, que não passa. É o Evangelho. É a palavra de Deus. Por isso ele é o cavalo branco que ele saiu vencendo para vencer. Toda ideologia morre. Todo aquele grande líder, um dia ele passa, um dia ele morre. Os livros deles param de ser vendidos. A pessoa acaba sendo esquecida. Todo grande líder vai acabar morrendo. Mas o único que saiu há 2000 anos atrás, vencendo para vencer e nunca acabará, é o Evangelho. Na época que eu morei mesmo na Califórnia, né, que eu tinha lá meu vizinho, Elon Musk, a gente sabe que o Elon Musk, dono da Tesla, né, e de outras empresas, foi dono também do PayPal, ele tem um grande alvo de simplesmente povoar Marte, né? Ele quer de fato povoar Marte. Eu quero te falar, o Elon Musk pode povoar qualquer planeta, que até lá vai ter o Evangelho. Porque o Evangelho é o único cavalo que saiu vencendo para vencer. Se o mundo começar a ter vida lá em Marte, eu quero te falar, vai ter crente lá pregando o Evangelho. Se um dia vai existir pessoas lá no Sol, lá em Vênus, seja qualquer planeta, vai ter um crente pregando o Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho é esse cavalo branco que saiu vencendo para vencer. Não tem como resistir ao Evangelho, meu querido. Aonde ele chega, ele transforma. Aonde ele chega, ele muda a vida das pessoas. Eu lembro na época que eu morava em Goiânia, e eu estava numa igreja lá, e eu fui pregar num presídio. E eu fui em um presídio lá em Goiânia, que tinha os piores crimes daqueles rapazes estavam exatamente nesse presídio. E aí eu lembro que, antes de você entrar num presídio, eles te avisam, olha, você tem que saber que você pode sair de lá sem vida. Você pode entrar numa cadeia e eles podem fazer você refém, eles podem te matar lá dentro. Você tem noção disso? Eu falei, olha, eu tenho, mas tudo bem, vou entrar aí para falar do evangelho para eles, né? E eu me lembro que eu chegando ali perto da cela, tinha muitos homens presos ali. E aí o policial lá, né, o carcereiro lá, bateu assim na cela e avisou, ó, é pastor que tá entrando, viu? Interessante, porque depois eles me contaram, né? Quando é alguém que vai falar do evangelho, todos eles baixam a cabeça. Todos eles jamais tocam a mão nessa pessoa. Interessante, até na cadeia o evangelho sai vencendo para vencer. E eu me lembro que eu entrei na capela daquele tanto de bandidos ali, assaltantes, enfim. E eles me abraçavam e eu, né, juntamente ali com outro pastor, pregamos o evangelho para eles. Alguns ali choraram no final, abraçamos, oramos por eles. E eu creio que muitos ali acabou se convertendo. Porque esse é o evangelho. Toda ideologia, todo governo, tudo do mundo vai passar. Mas a palavra do Senhor, ela permanece. A palavra do Senhor permanece. Interessante que lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, Pedro ele fala exatamente isso. Que tudo nasce da semente corruptível. Mas só a palavra de Deus vem da semente incorruptível. Vamos ler essa parte? 1 Pedro, então, olha. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível. Você sabe, toda vez que alguém nasce, ele é gerado de uma semente corruptível, ou seja, do pecado. Ele é gerado da semente do homem. Quando a semente do homem é fecundada no óvulo da mulher, aquela semente é corruptível. Ela vai com o pecado com ela. Mas é interessante que ele continua, né? Pois fostes regenerados não da semente corruptível. Você não nasceu só da barriga do seu pai e da sua mãe, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual é viva e permanente. Verso 24.
Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Ela um dia vai secar-se, e a erva um dia vai cair a sua flor. Verso 25. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada. Não tem como, a palavra de Deus é a que permanece. Por isso ela é o cavalo branco que saiu vencendo para vencer. Porque tudo vai passar, menos o evangelho da graça, menos o evangelho do Senhor. Ele permanece. Governos vão cair, ideologias vão ser mudadas, pensadores vão morrer, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Vamos voltar lá em Apocalipse capítulo 6, verso 2. Vamos ver algumas características também desse cavaleiro, né, e desse cavalo branco. Interessante que a Bíblia diz que esse cavaleiro, ele sai com um arco. Ele sai com um arco. Roger, mas o que é isso? O que é sair com um arco? Interessante porque a Bíblia, todo arco, na verdade, ele só tem utilidade se ele tiver uma flecha. Sim ou não? O que adianta um arco sem a flecha? Agora, por que esse cavaleiro branco só tem o arco e ele não tem a flecha? Eu vou te contar a grande novidade do Evangelho. É porque um dia essa flecha já foi lançada. Não precisa mais dessa flecha. Porque um dia, com base no cumprimento da profecia de Gênesis 3, verso 15, que um dia o descendente da mulher, ele esmagaria a cabeça da serpente. Pois o Evangelho, ele saiu sem a flecha, só com o arco. Porque o arco sem a flecha é sinônimo de paz. Quando você levanta um arco é sinônimo de paz. Você não quer atacar. Ao contrário, você quer trazer a paz. Mas essa flecha, um dia ela estava no arco de Deus e ela foi lançada. Ele é o próprio Senhor Jesus. Essa flecha foi lançada e ela pisou na cabeça da serpente. E ela pisou na cabeça do diabo, que um dia tinha enganado o homem lá no Jardim do Éden. E ele então pisa, a flecha entrou no coração de Satanás. Então agora a terra possui novamente ao Senhor. A terra e os filhos e a criatura agora possuem novamente ao Senhor. Por isso que esse cavaleiro sai só com arco e não com a flecha. Aleluia! Isso é muito poderoso. O Evangelho, meu querido, não é para atingir as pessoas. Não é para dificultar as pessoas. O Evangelho, tem muita gente que quer pregar o Evangelho com a flecha, machucando as pessoas, condenando as pessoas, acusando as pessoas. Meu querido, o nosso Evangelho é só com arco. É só falar para as pessoas que Deus está em paz com ele. O Evangelho verdadeiro é falar para as pessoas, não que são pecadoras, mas que são perdoadas. Está me ouvindo? O Evangelho verdadeiro não é falar que as pessoas são pecadoras, mas sim falar que elas são perdoadas, aceitas por Jesus. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. É interessante que a Bíblia também diz que esse cavaleiro, né? Vamos continuar lendo ali no verso capítulo 6. Ele saiu ali para vencer, vencendo. E ele então, ele está sem essa flecha. Ele está só com um arco, porque foi lançado. E ali o cavaleiro foi lhe dado uma coroa. É exatamente o que está escrito. E foi lhe dado uma coroa. O que é a coroa? A coroa, na verdade, é o Evangelho da graça. Paulo fala que nós seremos assim coroados por pregar o Evangelho da graça. Então, o cavaleiro, ele sai com uma coroa, porque esse é o Evangelho ser pregado. O Evangelho a ser pregado eu quero te falar, os seus pecados são perdoados. Eu quero te falar, não existe mais dívidas entre você e Deus. O maior problema da terra não é as dívidas que você tem. Não é o pai, muitas vezes, não presente que você tem. Nosso maior problema na terra era com Deus. Mas um dia, Jesus Cristo, ele veio na terra, viveu durante 33 anos, cumprindo a lei, para que nele se cumprisse toda a justiça. Eu não estava ali no Jardim do Éden e recebi de herança o pecado de Adão. Assim também, eu não estava ali no Jardim do Getsêmani e recebo hoje a herança da justiça. A herança da justiça. Hoje eu sou justo 100%, assim como Jesus é, hoje eu sou. Não por causa de mim, não por causa do meu comportamento, mas porque Ele me justificou. E esse é o Evangelho a ser pregado. O Evangelho do cavalo branco só com arco e com a coroa. Esse é o Evangelho a ser pregado. Aleluia! Nós sabemos que depois ali vai ser liberado então mais outros 3 selos, né? Tem outros cavalos que serão liberados ali. Tem um cavalo preto, né? Que fala da fome e escassez. Tem um cavalo vermelho que fala da guerra. E tem o último cavalo, que é o amarelo, que fala ali da morte. E todos esses cavaleiros estão andando aqui sobre a terra.
desde que Jesus se ascendeu aos céus. Mas é interessante porque essa coroa que João fala que nesse cavaleiro tinha é exatamente o evangelho da graça. E aí eu quero ler com vocês lá em 2 Coríntios, capítulo 3, no verso 6. Eu quero que você preste muita atenção. E eu oro para Deus te dar revelação naquilo que a gente vai falar agora. Eu oro porque eu vou te falar, isso que eu vou ministrar ao seu coração agora, com certeza, é uma coisa super importante para a sua vida. Para a sua vida. Porque o evangelho, ele precisa ser tirado do véu de você. Para você viver a vida plena e a vida em abundância, que Jesus mesmo falou, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Qualquer área da sua vida que você não tem vivido uma abundância, é porque existe um véu aí tampando. E nós vamos entender então como remover esse véu. E o que é esse véu? E quem coloca esse véu? 2 Coríntios capítulo 3, verso 6, olha o que ele diz. O qual nos habilitou para sermos ministros. Ministro de quê, irmãos? De uma nova aliança. Aleluia, dessa nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vamos começar por aí. Ou seja, Paulo está falando, olha, nós somos ministros, é da nova aliança. Nós devemos pregar o evangelho da nova aliança. Nós não vamos pregar o evangelho da letra. Aí ele fala, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Interessante porque algumas pessoas acham que a letra é a Bíblia. Elas falam, não, Roger, é o seguinte, se eu ler a Bíblia em si ela mata. Se eu só ler a Bíblia, não, essa letra aqui é que mata. Se eu abrir mesmo lá em Joel e começar a ler Joel, isso vai me matar. Se eu ler Apocalipse sem revelação, isso é morte. Achando que Paulo está dizendo que a letra é a Bíblia. Mas não, a letra que Paulo está dizendo é a lei. E eu vou te provar isso. Quando Paulo fala, olha, nós somos ministros da nova aliança, ele está querendo dizer, olha, você vai ser ministro para pregar o Espírito. Coloca aí para mim, lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 16. Olha o que ele vai falar. Porque aonde há o Espírito, aí há liberdade. Quando, porém, algum deles se converter ao Senhor, o véu lhe é retirado. Verso 17. Aí ele diz, porque o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aleluia! O que Paulo está querendo dizer, então? Que a letra, meu querido, a letra não é a Bíblia. A letra não é a Bíblia, a letra é a lei de Moisés. Se você quiser pregar a lei de Moisés, você vai matar as pessoas. Se você quiser viver sua vida espiritual querendo agradar a Deus com base na lei, você vai matar você mesmo. A sua vida espiritual vai ser ruim, porque a letra mata. Aí você fala, não, Roger, mas a letra é a Bíblia. Eu vou te falar, meu querido, não é. A letra é a lei de Moisés. E eu quero continuar lendo para você que você vai entender. 2 Coríntios 3, verso 7. Olha o que ele diz. Verso 7. E se o ministério da morte, meu Deus, olha como que chama o ministério da lei, hein? E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Olha o que a Bíblia está falando, que o ministério da lei é o ministério da morte. Se você for pregar a lei para os seus membros, para a sua igreja, se você quiser viver o relacionamento com Deus com base na lei, isso a Bíblia chama de ministério da morte. Ministério não da vida, não da justiça, ministério da morte. Aí você fala assim, não, Roger, mas é o seguinte, a lei que passou é a cerimonial, é do sacrifício, é do templo, mas a lei moral não passou. Nós temos que ter a nossa parte moral. Nós temos que, de fato, responder e obedecer os 10 mandamentos. Mas eu quero te falar, a lei passou, não parte dela, a lei passou completamente. A lei passou 100%. E eu vou te provar, porque a única lei que foi escrito em pedras não foi a lei cerimonial, nem a civil, foi a lei moral. Não sei se você sabe disso, mas quando você lê lá em Êxodo, no capítulo 25 ao capítulo 31 de Êxodo, nós vemos a primeira vez que Moisés subiu no monte. E Moisés então sobe no monte para ouvir a Deus.
E Deus deu a lei para o homem porque o homem impediu. Nunca foi da vontade de Deus dar a lei para o homem. Mas se você depois ler em Êxodo, você vai ver que o homem pede a lei. Eles falam, pede para o Senhor nos dar. E tudo que ele fizer, nós obedecemos. Ou seja, acreditando neles mesmos e não na provisão de Deus. Então Moisés sobe ali no Monte Sinai. A Bíblia diz que ele fica ali 40 dias. Olha que poderoso. Eu vou te contar algo que talvez você não saiba. O que Moisés fez nos 40 dias, dos primeiros 40 dias no Monte Sinai? Ele conversou com Deus sobre a graça. Você sabia disso? Você sabia disso que Moisés conversou com Deus sobre a graça? Do capítulo 25 ao 31, você vai ver exatamente os 40 dias de Moisés ali no Monte Sinai. E ali eles vão conversar sobre a graça, ele vai falar sobre o templo, Deus vai dar todos os detalhes, e na verdade é uma prefiguração, um símbolo de Jesus. E aí então a Bíblia diz que Moisés ele desce. Só que como Moisés estava demorando, a Bíblia diz que o povo pediu para Arão fazer um Deus para eles. Porque eles falaram, cara, Moisés está demorando demais. Vamos a partir do capítulo 32, né, de Êxodo, vamos fazer o seguinte, vamos tirar os brincos de todo mundo de ouro e vamos derreter e vamos fazer um bezerro. E vamos então adorar. Já que Moisés não desceu, talvez ele pode ter sido consumido, algum Deus a gente precisa de ter. E aí a Bíblia diz então que eles constroem um bezerro de ouro, e Moisés vai e desce, depois de 40 dias. E Josué chega e fala quando Moisés está descendo, Josué está lá embaixo do monte, ele fala, olha, eu estou escutando um alarido. Será que é um alarido de guerra? E aí Moisés fala, não é alarido de guerra, e nem de confusão. Moisés fala assim, é um alarido de festa, mas não é a festa do Senhor. Porque ele já sabia que tinha feito um bezerro ali de ouro. Aí a Bíblia diz, isso eu acho fantástico, a Bíblia fala que quando Moisés então chega no final do morro, ele pega as 2 tábuas da lei, que está nos seus 2 braços, que era a lei moral, ok? E a Bíblia diz que ele quebra as 2 tábuas de pedra. Ele lança ela, e ele fala o seguinte, Senhor, não imputes ao pecado esse povo. Porque se o Senhor for imputar o pecado desse povo, risca o meu nome do livro. Olha o que Moisés fala. Não impute o povo a esse pecado. E aí a Bíblia diz então que Moisés ele vai ter que subir de novo no morro. E aí então Moisés fica ali alguns dias com eles, mas Moisés agora vai ter que subir de novo. E Deus fala para ele, Moisés, é o seguinte, eu quero que você sobe de novo, leva 2 tábuas de pedra de novo, que eu vou escrever de novo os mandamentos. Moisés então levanta, pega as duas tábuas, sobe de novo ali no Monte Sinai, e ali Deus escreve novamente os 10 mandamentos. Moisés desce, só que agora, presta atenção nisso, diferentemente da primeira vez, Moisés desce com o rosto brilhando. Quando Moisés desce com o rosto brilhando, a Bíblia diz que todos do arraial, todo mundo que estava embaixo ali, começa a sair correndo, eles não querem ver Moisés mais. Por quê? Porque o rosto de Moisés, ele estava com o brilho da condenação. Porque é isso que a lei traz para você. É isso que a lei traz para as pessoas. Condenação, culpa, medo. Quando você que é pastor, quando você que é líder, fica pregando a lei, as pessoas querem ir embora. Quando você fica aí com esse brilho da condenação, em falar mal das pessoas, em falar do pecado delas, em tirar elas, em remover elas, em expulsar elas da igreja, em ser duro com elas, sem mostrar a graça de Deus, é isso que as pessoas vão fazer, elas vão correr, assim como correram de Moisés. Aí sabe o que Moisés teve que fazer? Teve que colocar um véu. Ele colocou um véu para que o povo chegasse então até ele. Para que o povo não corresse dele. Ele colocou para isso. E ele também colocou porque ele sabia que a luz que ele teria é uma luz transitória. Porque a lei, ela é transitória. A lei, ela não é eterna. A palavra do Senhor, a graça do Senhor é eterna. Mas a lei não é. E ali, eu acho interessante, porque o primeiro Pentecoste aconteceu exatamente ali em Êxodo. E a Bíblia diz então que quando Moisés desceu a primeira vez, ali do Monte Sinai, 3.000 pessoas morreram naquele dia. Porque quando você prega a lei mata. Por isso que Paulo fala, a lei mata. Em inglês, né, the letter kills. A letra mata. Mas lá no Pentecoste, no segundo Pentecoste, em Atos 2, quando o Espírito veio, e Pedro então prega a graça, 3.000 pessoas converteram. Sabe por quê? Porque a graça sempre é maior que a lei.
A lei mata, a lei vai matar 3 mil, mas a graça, no segundo Pentecoste, converteram 3 mil pessoas. Porque a lei é exigência, a graça é provisão. A lei diz, faça para agradar a Deus. A graça diz, eu já me agrado de você e eu vou fazer por você. A lei faça, se você não fizer, Deus está chateado com você. A graça diz, Deus já está sorrindo para você. Eu quero te falar dessa manhã, Deus está sorrindo para você. Deus não te olha com olhar de condenação, com culpa, com desprezo, com impaciência. Não, esse não é o olhar de Deus para você. Deus te olha com um olhar de amor. Deus olha com você com um sorriso no rosto. Aleluia! Porque essa é a verdade do Evangelho. Quando Moisés desce, 3 mil morrem. Mas quando a graça desce, 3 mil se convertem. Porque esse é o poder do Evangelho. Essa é a verdade do Evangelho. O Monte Sinai é o monte de condenação, mas o Monte Sião é o monte da graça. Por isso que lá em Hebreus ele fala que ele está saindo do Monte Sinai e habitando no Monte Sião. Aleluia, porque é isso que Deus quer. É isso que Deus quer, que de fato vivemos essa graça. Porque a graça atrai, mas a lei afasta. A graça vai atrair pessoas, mas a lei vai afastar. Amém? Vamos continuar lendo? Verso 8. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 8. Aleluia. Não sei se você está conseguindo compreender tudo que está sendo ministrado, mas algo poderoso está sendo liberado sobre a sua vida. Diz o seguinte, verso 8. Não será de maior glória o ministério do Espírito. Verso 9. Porque se o ministério da condenação foi glória, não é que a lei, gente, foi extremamente errada. Não, a lei teve a sua glória. A lei teve aí a sua parte legal, mas a Bíblia chama de ministério de morte, ministério da condenação. Eu sei que muitos gostam, né, de pastores que pregam, arrependei-vos, raça de víboras, mas essa glória é muito pequena. Eu sei que as pessoas gostam de ouvir Jonathan Edwards, pecadores na mão do Deus irado, mas eu vou te falar, isso é a maior bobeira que tem, porque não é esse evangelho que é para ser pregado. Esse evangelho que ele pregou teve a sua glória. Amém, mas é uma glória muito menor, não sou eu que estou falando, Paulo fala, quando você prega a lei, existe o ministério da morte e da condenação, e a glória é bem pequenininha. Continuando, verso 9, porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério do que, irmãos? Da justiça, porquanto na verdade o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelência de glória. Porque se o que desvanecia, que é a lei, aí está falando sobre a lei, verso 11, porque o que se desvanecia, ou seja, o que era transitório, passageiro, teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. E o que é permanente? O que é permanente é o evangelho da graça. E Paulo está falando sobre isso, vamos continuar lendo, verso 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Essa palavra ousadia no grego, ela significa a mesma coisa que simplicidade. Simplicidade, ou seja, Paulo está falando, olha, vamos ter simplicidade no compartilhar as coisas. Para que palavras bonitas demais? Vamos ter simplicidade. Ousadia é simplicidade no falar. Verso 13, olha só. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Aleluia, aleluia. Olha o que ele está falando. Olha, não somos como Moisés, que coloca um véu na sua face para que o povo não veja mais isso. Não somos como Moisés, que vamos pregar a lei para as pessoas. Não, nós vamos falar do amor de Deus, da graça. Nós vamos falar desse perdão, porque a lei é transitória, ela desvanece. Ela teve uma glória muito pequena. Por isso que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Porque a primeira teve a glória da lei, mas a segunda é a glória da graça, que é eterna. Que é eterna. Aleluia. Verso 13. E fala o seguinte, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Verso 14, mas os sentidos deles se embotaram, ou seja, se endureceu.
O povo endurece. Quando você prega a lei, endurece. Os sentidos das pessoas, a sensibilidade espiritual endurece. Os sentidos, os sentimentos, a pessoa endurece. Continuando. Aí ele diz, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, ou seja, quando você prega ali a lei, o mesmo véu, volta para o versículo, por favor. O mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Uau! Olha o que a Bíblia fala, porque quando até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, quando fica preocupado ali com a lei, com Moisés, com o que tem que fazer, o sacrifício, os mandamentos que tem que guardar, se tem que guardar o sábado, se tem que fazer isso, se tem que fazer aquilo, se tem que mais não sei o que aquilo. Quando você fica demais focado na antiga aliança, a Bíblia diz que o véu é colocado. E aí então você não consegue ver a Cristo. Continuando. Aí ele fala o seguinte, verso 14. Não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Verso 15. Aí ele diz, mas até hoje, até quando, irmãos? Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Sabe o que acontece? Eles veem o Velho Testamento, mas eles não conseguem ver Jesus. Os judeus, eles leem a Torá. A Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. Eles leem a Torá, eles sabem a Torá de cor, mas eles não enxergam Jesus. Sabe por quê? Diz a Bíblia que tem um véu colocado na face deles. Porque a lei faz isso, ela coloca um véu na sua face. Você não consegue enxergar Jesus. Você não consegue enxergar a Cristo. E essa, na verdade, é a vida tanto dos judeus como do legalista. O legalista, quando ele olha para a lei, ele fica preocupado em guardar a lei, em qual lei está cumprindo ou qual está caindo, o véu é colocado e ele não consegue ter alegria espiritual. Ele não consegue ter ousadia, ele não consegue ter leveza. Eu não sei como as pessoas... Tem gente que fala para mim, Roger, olha, eu vou ser sincero com você, se eu pudesse eu vivia no mundo, mas é porque eu tenho medo de Deus, é por isso que eu não vivo lá. Porque ele não entendeu, porque ele está achando que andar com Deus ainda é viver de regras. Ele acha que andar com Deus é ficar pedindo perdão pelos pecados todo dia. Essa vida irritante. Olha, eu tenho que levantar, eu tenho que fazer o jejum, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que fazer a minha oração, eu tenho que fazer um post aqui, eu tenho que mostrar que eu estou lendo a Bíblia. Meu querido, é muito enjoado essa vida. Isso é um véu, isso é um peso. Por isso que lá em Mateus capítulo 11, verso 30, ele fala, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Presta atenção, toda vez que está pesada a sua vida espiritual, saiba, existe um peso que é a lei que está colocando. Porque a lei é pesada. A lei não é ruim, a Bíblia diz que a lei é santa, a lei é boa, só que a lei, ela também é pesada. Toda vez que a sua vida espiritual estiver pesada, sabe, existe uma lei. Do que eu não sou, do que eu não fiz, do que eu fiz, do que eu tenho que fazer, ou do que eu tenho que deixar de fazer. Isso é lei. A Bíblia diz que isso é peso. Está me ouvindo? Isso é peso. A vida no pecado é peso. Lá em Provérbios capítulo 13, verso 15, ele diz que essa vida perversa é pesada. Não é a vida do crente que é pesada, meu querido, é a vida das pessoas em pecado que é pesada. Se você acha que a vida do ímpio é mais leve que a sua, você está muito enganado. A Bíblia é muito clara sobre isso. A vida do ímpio, do perverso, ela é pesada. Coloca para mim, Provérbios 13, verso 15, ele diz, a boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos pérfidos, ou seja, dos ímpios, é intransitável. Essa palavra significa pesado. A vida, o caminho dos ímpios é pesado, é ruim. Mas aqueles que andam na graça, no amor de Deus, na aceitação incondicional, no amor incondicional, e que Cristo é o suficiente, a vida deles é leve. Eles são leves. Não sequer passa esse pensamento, porque eles confiam no Senhor. Os judeus e os legalistas, o véu permanece na vida deles. E a Bíblia diz no verso 15, vamos ler de novo. Mas até hoje, quando é lido... 2 Coríntios 13, verso 15. Ele diz, porque até hoje, quando é lido Moisés. O que é Moisés? A lei, o Torá, a Torá. Todo o Pentateuco, até hoje, quando é lido... Coloca aí para mim. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração dele. Está me ouvindo, meu querido? Toda vez que você quer relacionar com Deus com base na lei, existe um véu colocado aí na sua face. Você não consegue enxergar a favor de Deus.
Você acha que Deus ama mais o vizinho do que você? Você acha que Deus não é bom? Toda vez que você quer viver a sua vida na Torá, no Pentateuco, a sua vida é isso daí. Você está tampado. Você não consegue enxergar Jesus. Verso 16. Quando, porém, algum deles se converter ao Senhor, olha só o que ele fala, mas quando alguém, se qualquer um deles, o legalista, o ímpio, o judeu, se converter ao Senhor, o que acontece? O véu lhe é tirado. Aleluia! Aleluia! Quando você converte ao Senhor, quando você conhece de fato o Senhor, a Bíblia diz que esse véu é tirado. Porque a lei, ela exige, mas a graça provê. A lei diz, faça. A graça diz, eu faço por você. A lei diz, para você ser aceito, você tem que fazer. A graça diz, você já é aceito. Por isso agora eu vou fazer por você. A lei diz, não faça, não minta, não borde, não toca, não faça nada. A graça diz, eu faço tudo por você. Eu colocarei a minha lei no teu coração. Eu te darei um novo coração. Eu farei de você um caminho novo. Eu te transformarei numa nova criatura. Meu querido, você não é, quando você converte, você não foi melhorado. Você mudou de natureza. Quando alguém converte ao Senhor, ele não era pecador e agora está bonzinho. Não, ele era pecador, agora ele é justo. Ele trocou de natureza. Você não era um pato e agora virou uma galinha. Não, você era um pato, meu querido, agora você é uma águia. Você mudou de natureza, você mudou de habilidade, você mudou de dons, você mudou completamente de vida. Quando você se converte, você não melhora a sua vida, você muda a sua vida. Há uma transformação total na sua vida. O Senhor não quer melhorar você, o Senhor quer mudar completamente a você. E a Bíblia diz, então, quando eu olho para o Senhor, quando eu vejo o Senhor, o véu me é tirado. Aleluia. O véu, então, meu querido, ele pode ser removido. Mas depois ele pode voltar também. Você pode me perguntar, Roger, mas se o véu for removido, ele pode voltar na minha vida? Pode. Você sabe que teve um discípulo que teve essa experiência do véu voltar na vida dele. A Bíblia diz, lá em João, quando Jesus ressuscita, ele vai visitar os discípulos, diz a Bíblia, num domingo. Interessante, tá? Jesus, a primeira visita de Jesus aos discípulos foi num domingo. Isso mostra que, de fato, o Senhor, existe uma coisa poderosa no domingo. A Bíblia não coloca nada à toa. Se a Bíblia coloca lá no primeiro dia da semana, que é no domingo, Jesus entrou na casa que estava trancada, passou entre as paredes e diz, paz seja convosco, é porque Deus sabe que existe um poder que é liberado aos domingos, nos cultos. Por isso, não abra mão de vir no culto. E teve um culto que um discípulo faltou. Eu vou te falar, quando você falta um culto, quando você falta uma reunião da igreja, seja onde você estiver, você pode ter o véu colocado de novo na sua face. O véu, ele tem que ser removido todos os dias. O véu não é removido só uma vez, é todos os dias. Aí a Bíblia diz que Tomé, um dos 12 discípulos, né, os 12 apóstolos, era 11 naquela época, porque Judas tinha suicidado. A Bíblia diz que Tomé não foi nessa reunião no dia do domingo, ou seja, Tomé faltou o culto. O que aconteceu? No outro dia a Bíblia diz que os discípulos encontraram Tomé, depois você pode ler isso lá em João 20, e aí a Bíblia diz que Tomé, os discípulos chegou e falou, a gente viu o Senhor. Aí o que Tomé falou? Eu não acredito não. Se eu não tocar, se eu não ver, eu não acredito. Eu preciso ver. Por quê? Porque naquele momento o véu foi colocado de novo sobre Tomé. Ele começou a duvidar do Senhor, ele permaneceu com ele 3 anos. Ele viu Jesus morrendo, ele ouviu todas as promessas, todas as curas, mas naquele momento Tomé duvidou que Jesus de fato tinha ressuscitado. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que 8 dias depois, ou seja, na outra semana, Jesus aparece de novo para os discípulos. E a primeira coisa que Jesus fala é, Tomé, Tomé, toca aqui na minha mão então, que você vai ver que eu ressuscitei. E aí depois ele fala, bem-aventurados aqueles que não vê, mas crê. Naquele momento, Tomé, o véu novamente de Tomé foi tirado. Por isso, nunca deixe de ouvir palavra. Por isso, nunca deixe de estar no culto com os irmãos. Porque toda vez que você está com os irmãos, o véu vai sendo retirado. O véu, o legalismo, o peso, a culpa, ela vai sendo tirada. Tudo o que é ruim, que está na sua mente, toda essa obscuridade, essa nuvem embaraçosa, toda vez que você reúne com os irmãos, esse véu é removido.
Não abra mão de todo domingo, de todos os dias da semana, que tiver uma reunião com o povo, com a igreja, com as pessoas, seja numa casa, seja numa praça, seja num shopping, seja num lugar, seja até na internet. Não deixa de estar, porque toda vez que você está, o véu é removido. E Moisés teve essa experiência. E uma outra experiência que tiveram também foi o próprio João Batista, primo de Jesus, 6 meses mais velho do que Jesus. A Bíblia diz que quando João Batista então foi preso, João Batista então desanimou da fé e mandou 2 discípulos ir lá e perguntar para Jesus: Jesus, és tu mesmo o que virias a ser o rei de Israel? Era você mesmo o profeta que haveríamos de esperar? Aí Jesus, muitas pessoas acham que Jesus deu uma resposta irada, né? Que Jesus foi irado com ele. Aí Jesus fala: olha, avisa lá João que os coxos andam, os cegos veem, os mudos falam, os aleijados são restaurados, os demônios estão sendo expelidos. Aí muitos falam: tá vendo? Jesus foi duro. Não, não. E aí logo depois, o que a Bíblia diz? Que Jesus chega para a multidão e fala o seguinte: o que vocês procuravam no deserto? Vocês procuravam um caniço rodado pelo vento? Vocês procuravam um profeta bem vestido? O que vocês procuravam no deserto? Aí ele fala o seguinte: porque nascido de mulher, não teve ninguém maior que João Batista. Uau! Mesmo quando João Batista desanima, Jesus elogia João Batista para a multidão. Mesmo quando João Batista estava no seu pior momento de desânimo, preso e na dúvida, Jesus não critica, Jesus não se ira. Ao contrário, ele elogia João Batista. Ele fala: porque não tem ninguém como João Batista nascido de mulher, não em Israel. Depois você pode ler essa história, ela está lá em Mateus 11, do verso 2 ao verso 11. Você pode ler para você entender melhor sobre essa história. E a gente vê Jesus mostrando a sua graça, mostrando o seu amor ali para João Batista. Aleluia! Porque esse é o nosso Deus. Agora, Roger, quem coloca o véu? Quem coloca o véu? Vamos ver então, 2 Coríntios, continuando lá agora no capítulo 4, Paulo continua falando desse véu colocado. Paulo mostra ali o tanto que esse véu tem que ser removido, retirado, porque senão a sua vida cristã não vai fluir. Aí no verso 3, ele diz o seguinte: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Presta atenção no que eu vou te falar. Se alguém está se perdendo em alguma coisa, seja na pornografia, seja na glutonaria, seja em qualquer outra coisa, se alguém está se perdendo é porque o evangelho está sendo encoberto para essa pessoa. Vamos ler de novo esse versículo, é isso que Paulo está falando. Se o nosso evangelho, ou seja, o evangelho da graça, está encoberto, ou seja, as pessoas não estão conseguindo enxergar esse evangelho que liberta, que cura, é para os que se perdem que está encoberto. Ou seja, se alguém está se perdendo, se alguém está preso em alguma coisa, é porque o evangelho está encoberto para essa pessoa. É que ela não está conseguindo ver. Ela precisa ver Jesus e seu evangelho da graça. Porque quando ela vê a graça, ela vai ser liberta da pornografia. Quando ela vê a graça, ela vai ser liberta de tudo aquilo que aprisiona ela. Quando você vê a graça, você vai ser livre da insônia. Quando você vê a graça, você vai ser livre da opinião das pessoas. Quando você vê a graça, você vai ser livre da masturbação. Quando você vê a graça, você vai ser livre da depressão. Quando você vê a graça, você vai ser livre da ansiedade. Quando você vê a graça, você vai ser livre da pobreza. Quando você vê Jesus e a sua graça, você é livre até mesmo da morte. Você sabe, antigamente eu andava de avião, há muitos anos atrás eu morria de medo de avião. Lógico, eu estudei muito sobre avião, hoje eu entendo bastante, inclusive, de avião. Mas uma vez um versículo pulou os meus olhos. E ele está lá em Hebreus, capítulo 2, verso 15. E ele diz o seguinte: para mim foi uma grande libertação, porque quando você conhece Jesus e o seu evangelho, até livre do medo da morte você tem. Vamos ler o que diz? Hebreus 2. E livraste todos que pelo pavor da morte, você que está me ouvindo, você tem pavor da morte? Você tem pavor de morrer num acidente ou de qualquer coisa? A Bíblia diz que o Senhor nos livrou até do pavor da morte. Estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Quem tem medo da morte não vive. Quem tem medo da morte não se arrisca. E a Bíblia diz que Jesus também nos livrou do pavor da morte, do medo da morte. Porque ele sabe, na verdade, que se morrer, não é que Deus quer que você morra. Deus quer que você viva, e viva na abundância. Mas ele também sabe que se você morrer, você volta para o Senhor. Você vai viver a verdadeira vida com o Senhor.
E aquele que vê Jesus e vê a sua graça, até o medo da morte ele tem. Até medo da morte ele é livre. Até do medo da morte ele é livre. Porque quando você vê Jesus e a sua graça, você é livre de tudo e de todos. Paulo que diz, quando esse evangelho está encoberto, eles se perdem. Mas quando ele é tirado o véu, as pessoas não têm mais medo. As pessoas não têm mais medo aquele pastor tem 20 anos de ministério, ele prega sobre a lei, ele vai querer acabar com o seu ministério. Eu não tenho medo de pastor nenhum. Eu não tenho medo de ministério nenhum. Por quê? Porque eu já vi Jesus, eu vi o seu evangelho, eu vi a sua graça. Aquele que vê Jesus, vê a sua graça, ele não tem medo de nada e nem ninguém. Porque é libertador. Eu estou te falando, meu querido, é libertador. Conheça a graça, retira esse véu, olhe para o Senhor que você vai ver o tanto que é libertador isso. Agora, quem coloca esse véu, Roger? Vamos ver no verso 4, continuando. E aí Paulo agora ele fala quem coloca esse véu. Quem coloca essas mentiras, essas dúvidas. Aí ele fala, verso 4, os quais o Deus desse século, e por isso que o Deus desse século aí está com letra minúscula, porque está referindo ao diabo. Porque na verdade ele não é um Deus, ele é um deusinho. Ele se finge de Deus, por isso que é Deus minúsculo. O Deus desse século. Interessante que Jesus é o Deus da eternidade, mas o diabo é Deus só desse século. Cegou o entendimento dos incrédulos. O que o Deus desse século fez? Cega, coloca um véu, ele cega o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que eles não resplandeçam, ou seja, não entendam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Meu Deus, meu Deus. Olha aqui que a Bíblia está falando que o diabo cega o entendimento. Por que o diabo cega o entendimento, irmãos? Porque o evangelho é poderoso e ilumina. Vamos ler de novo? Presta atenção nessa parte. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Por quê? Para que não venha a luz do evangelho. A luz, ou seja, resplandeça, traga luz, traga algo poderoso, traga transformação. Porque se ele consegue tampar o evangelho da graça, ele então deixa as pessoas na escuridão, no medo, na incredulidade, na depressão, na apatia, preso no pecado. O Deus desse século, se ele consegue cobrir o evangelho da graça, ele então impede as pessoas de ver isso. Por isso o evangelho é resistido, meu querido. Porque o evangelho de Cristo ele é atraente. Jesus é atraente. O evangelho, não o evangelho da morte nem da lei, mas o evangelho de Cristo. Eu vou te falar algo. Quando algo é atraente, presta atenção nisso. Quando algo é atraente, o diabo quer tampar os olhos da pessoa. Você já viu quando uma mulher é casada com seu marido? E aí passa uma mulher muito bonita. Uma mulher cheia, né? Pomposa. Uma mulher, uau. O que normalmente uma esposa faz com o marido? Ela vai lá e tampa os olhos do marido. Ela fala, não vai olhar isso não. Por que ela tampa os olhos do marido? Presta atenção nisso, que você vai ter revelação agora. Ela tampa os olhos do marido, porque na cabeça dela aquilo é mais atraente que ela. Por isso que a Bíblia diz que o diabo tampa os olhos, porque ele sabe que o evangelho é atraente. Ele sabe que se as pessoas entenderem de fato o evangelho de Cristo, elas vão ter a melhor vida. Elas vão viver bem, elas vão viver transformadas. Por isso ele quer tampar, porque ele sabe que Jesus é atraente. Eu quero te falar, meu querido, Jesus é atraente. Eu sei que muitas pessoas querem pregar um evangelho, né? As pessoas vão fazer campanha de evangelismo. Aí saem em vários países, vai em vários lugares e fala, hoje é dia de evangelismo. Vamos enfiar Jesus goela abaixo ali na garganta do povo, né? Como se a glória fosse do homem aceitar. Nossa, mais uma vida para Jesus. Como se a glória fosse do homem. Mas eu vou te falar, meu querido, como Jesus mesmo falou, quando eu for levantado, eu atrairei muitos a mim. Sabe o que você tem que fazer, meu querido? Levanta Jesus no seu Instagram. Levanta Jesus na sua igreja. Levanta Jesus nas reuniões, que as pessoas vão atrair. Eu não estou falando que eu sou contra o evangelismo na rua ou nos países. Não. Agora, eu fico incomodado e acho isso inadmissível e acho que isso insulta a Deus quando você quer enfiar Jesus goela abaixo. Quando você vira para a pessoa e fala, e aí, você é pecador, você quer ou não se salvar do inferno? E você coloca como se, sabe, Jesus fosse apenas um colete no meio do mar turbuloso. Pega esse colete aí antes que o mar vai acabar com você. Não, meu querido, Jesus não é um colete, Jesus é um naviaço. Jesus é um grande navio.
Não é? E aí, quando você mostra o navio, as pessoas querem entrar no navio. Muitos fazem evangelismo como se fosse um colete. Eu não, eu quero pregar mostrando Jesus como um navio. Olha o tanto que ele é poderoso, olha o tanto que ele é magnífico, olha o tanto que ele é bondoso, olha o tanto que tem coisas boas para você aproveitar e desfrutar. Jesus não é, meu querido, uma boia para você não se afogar. Jesus é um navio para você viver uma vida sobre excelência. Aleluia! Pare de ficar fazendo muitas vezes, a não ser que Deus te direcionou, um evangelismo na rua, enfiando Jesus goela abaixo. Levanta Cristo e as pessoas serão atraídas a você. Levanta Cristo e as pessoas vão ir para você. Se você não prega a Cristo, as pessoas não vão se atrair a você. Se você não atrai as pessoas, é porque você não está pregando o Evangelho de Cristo. Aleluia! Aleluia, isso é poderoso. Por isso, prega o Evangelho. Você que é pastor, você que é líder, você que é alguma coisa aí na sua igreja ou algo do tipo, pregue a Cristo. Não fale de você. Não fale das suas habilidades, daquilo que você... Fale de Cristo. Pregue Cristo e as pessoas serão atraídas. Interessante que eu vejo algo muito legal na Bíblia e eu quero compartilhar isso para você, porque a Bíblia diz que Ló andava junto com Abraão ali em Gênesis, né? Mas Abraão não rompia. Abraão não conseguia romper. Abraão não conseguia ir para frente. Mas aí teve um dia, e eu quero que a gente abra, lá em Gênesis 13, no verso 14 e 15. Olha o que aconteceu. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Fala comigo, Ló se separou dele. Agora olha para mim, presta atenção nisso. Ló, no original, não sei se você sabe disso, mas o nome Ló no original significa em hebraico véu. Significa exatamente véu. Quando Abraão andava com Ló, ele não rompia. Mas chegou um dia, em Gênesis 13, que Ló se separa de Abraão. Em outras palavras, o que está acontecendo com Abraão? O véu está sendo removido de Abraão. Eu vou te falar, existem pessoas que são Ló da nossa vida. Infelizmente, eles não vão fazer mais parte. Existe doutrina, existe ministério, existe pastores, existe líderes religiosos que são Ló. Quanto mais eles pregam, mais cego eu fico. Menos Jesus eu vejo, mais leio eu enxergo. Então, a Bíblia diz que o Senhor disse para Abraão, sai de Ló, separa de Ló, sai daí desse Ló. Tira esse véu. O que aconteceu depois com Abraão? Depois que Abraão se separou de Ló, vamos ler? O que a Bíblia diz? Ergue os olhos, porque a primeira coisa que acontece quando você separa de Ló é que você enxerga. Ergue os olhos e olha desde onde está para o norte. Tudo que é de Deus começa no norte. Um dia eu ensino isso na Bíblia. Desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Verso 15. Aí ele diz, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Aleluia! Abraão foi o primeiro judeu e ele só viu a sua herança quando ele se livrou de Ló. Você está me ouvindo? Quando o véu, olha para mim, presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Quando o véu é removido, assim como Ló saiu da vida de Abraão, você consegue enxergar a sua herança. A Bíblia diz que quando Ló se separou de Abraão, Abraão olhou e ele conseguiu enxergar todas as terras. E ele enxergou a terra e o Senhor falou, tá vendo? É isso tudo que eu vou te dar. Por quê? Porque quando o véu é removido, você entende a sua herança em Cristo. Você consegue entender o quanto você é rico em Cristo. Rico para ter bens materiais, rico para ter saúde, rico para ter prosperidade, rico espiritualmente, com as bênçãos espirituais e bênçãos terrenas também. Quando o véu é tirado, quando o véu se separa, você então enriquece. Precisamos, meus queridos, abrir mão dos lós em nossa vida. Pode ser doutrina, pessoas ou qualquer coisa que querem prender a gente com véu. Você não pode ver a herança de Deus na sua vida enquanto o véu estiver sobre você. Interessante, porque quando o véu então é removido, nós vemos a herança. Mas outra coisa também, quando o véu é removido, nós entendemos a palavra de Deus. Eu estava lendo Mateus capítulo 8, capítulo 10, no verso 8, ele diz o seguinte, eu quero que você preste então nessa revelação que eu vou te passar agora. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Deixa eu te falar, você não precisa de mim, ou de outro pastor, ou de qualquer pessoa do seu lado para você ler a Bíblia e ter revelação. A Bíblia diz que o Espírito Santo pode ensinar todas as coisas. E é interessante porque
Nós acabamos de ler em Mateus 10:8 que de graça recebeste, de graça dai. Agora eu te pergunto, por que a gente não está vendo tanto demônio ser expulsado? Por que a gente não vê pessoas sendo curadas, enfermos, pessoas ressuscitando, cura de enfermos, cura de leprosos? Por quê? Porque elas não entenderam, não foi retirado o véu sobre esse versículo. Porque o versículo falou, de graça recebeste, de graça dai. Eu vou te falar uma coisa, sabe por que nós não recebemos tudo isso? Porque nós não recebemos isso de graça. Nós ensinamos para as pessoas que expulsar demônio, ela tem que renunciar a isso e aquilo. Nós ensinamos para as pessoas que para expulsar demônio, ela tem que orar e jejuar tantos dias. Elas não entendem que tudo isso é de graça. Expulsar demônio, meu querido, é de graça, não depende de você. E curar enfermos é de graça, não depende de você. A Bíblia diz, de graça recebeis. Mas aí a gente vê um monte de líder ensinando o quê? Que para você ter coisas espirituais, você precisa comprar. Você precisa pagar um preço. Nós achamos que temos que comprar. Nós achamos ainda que tem um preço. Nós achamos que tem que fazer algo. Para o demônio sair, eu tenho que jejuar, Roger. Para o demônio sair, eu tenho que pagar um preço. Por isso não acontece. Porque nós não entendemos que nós recebemos de graça. E de graça nós vamos dar. Nós pensamos que ainda existe um preço. Mas eu quero te falar, não tem. Porque Jesus pagou completamente. De graça recebeste, de graça dai. Por isso, se aparecer um demônio, pode expulsar. Se aparecer um enfermo, ore. Ore. Não é sobre você, meu querido. É sobre o Evangelho. É sobre Cristo. Não é sobre a sua santidade. Não é sobre os seus olhos ou as suas mãos. É sobre Cristo. E quando o véu é removido, então você entende a palavra de Deus. Quando o véu é removido, então você consegue compreender. Aleluia! E essa palavra é exatamente para isso, meu querido. Que o evangelho que você viva seja um evangelho sem véu. Amém? Eu quero encerrar essa palavra no dia de hoje. Eu quero que depois você escute novamente para ter revelação mais dessa palavra. Entender o tanto que o evangelho sem véu, o tanto que ele é poderoso, o tanto que ele é leve, o tanto que ele é glorioso. O evangelho sem véu, na verdade, é viver o evangelho da graça. É sem essa lei, sem esse peso. Sem o peso de ter que agradar a Deus. Não, Deus já se agrada de mim. Sem esse peso de que eu tenho que fazer algo para algo ser feito espiritualmente. Não, Cristo já fez tudo. Eu apenas sento e fico tranquilo. Eu vou te falar uma coisa. Você quer andar espiritualmente? No mundo espiritual, só se anda quem senta primeiro. Antes de uma criança andar, a primeira coisa que ela aprende é sentar. Já percebeu isso? A primeira coisa que a criança faz não é andar, é sentar. Por isso, antes de você andar, você tem que sentar. Quando a gente vê lá em Efésios, no capítulo 1 e 2, nós vemos capítulo 1 e 2, nós vemos em Efésios essa realidade espiritual. Nós entendemos a realidade espiritual, mas no capítulo 3 e 4 de Efésios, nós entendemos que nós estamos assentados com Cristo. Meu querido, nem Jesus está correndo para um lado e para o outro. Por que você está? A Bíblia diz que Jesus está sentado. Ele está assentado à destra de Deus Pai. Por isso, nós andamos espiritualmente quando sentamos. Quando você senta, quando você descansa. Por isso que em Hebreus 4, verso 9, ele fala, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Você quer andar espiritualmente? Então descansa. Descansa no Senhor, que Ele que te liberta, Ele que te cura, Ele que direciona, Ele que te liberta desse pecado que constantemente você tem caído, Ele que vai separar um homem de Deus para você casar, a mulher de Deus, Ele que vai curar essa enfermidade, Ele que vai te dar sabedoria e riquezas para você pagar suas dívidas e ser livre desse peso. É Ele. Por isso senta, acalma o seu coração. Aquietai-vos lá no Salmo, né? 56, verso 10, fala, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquieta o seu coração. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Eu quero encerrar falando algo para você. Quando a gente vai num casamento e tá ali o noivo e a noiva, qual que é a primeira coisa que o noivo faz com a noiva? Ele tira o véu. Ele tira o véu. Por que ele tira o véu da noiva? Porque não tem como ter intimidade com a noiva com o véu colocado na frente dela. Quando o noivo ele tira o véu, na verdade, a primeira coisa que ele vai fazer é beijar a noiva, ou seja, é ter intimidade. É misturar a vida dele com a noiva. É isso também que Jesus quer fazer. Ele quer tirar o véu de você para ter relacionamento mais íntimo. Esse relacionamento mais poderoso com você.
É difícil beijar uma noiva que tem véu. O Senhor hoje quer remover o véu da sua vida. Hoje Deus vai remover todos os véus da sua vida. Todos os véus da sua vida o Senhor vai remover. Se você hoje está ansioso, ou preocupado, ou desanimado, ou achando que a vida cristã é uma vida muito complicada, uma vida muito difícil, uma vida muito chata, que o Senhor hoje remova o véu do seu coração. Que quando você ver esse evangelho sem véu, você vai ver o tanto que é bom e gostoso. Por isso que a Bíblia diz lá nos Salmos que delícias perpétuas é viver na presença do Senhor. Quando o véu é removido, o peso é removido, você vive a melhor vida que você pode viver. Você vive uma vida plena. Por isso, hoje eu quero orar por você, para que todas as suas áreas na sua vida que não rompeu, é porque existe um véu colocado aí. Todas as áreas da sua vida que não romperam, que não cresceram, é porque existe um véu, uma mentira do diabo colocada lá. E hoje, em nome de Jesus, esses véus vão ser rasgados. Assim como no dia que Jesus morreu e ressuscitou, a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima para baixo ali no templo. Hoje o véu também vai ser rasgado sobre você, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você. Deixa eu orar por você nessa manhã, para que o véu seja rasgado, Pai. Jesus, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, Pai. Eu quero orar por cada pessoa que está me ouvindo nessa manhã, por cada pessoa que está ouvindo essa palavra, independente da hora, independente do país, da cidade ou do local que ela esteja, Pai. Eu oro em nome de Jesus, que todo véu da religiosidade, do legalismo, do pecado, todo véu, ó Deus, que tem impedido essa pessoa de viver o melhor do Senhor, seja removido, seja arrancado, seja rasgado agora em nome de Jesus. E que todo dia nós possamos ver o Senhor, ver a tua graça, ver o teu amor, conhecer a cada dia mais Jesus. Ó Deus, eu oro para aquele que está depressivo, ansioso, preocupado, aquele que está acusado. Ó Deus, que o véu seja rasgado agora em nome de Jesus. Eu oro, ó Deus, para que o teu Espírito toque agora o coração dessa pessoa. Eu oro, ó Deus, para aquele que ainda não se converteu, converta ao Senhor e o véu é rasgado. Eu oro, ó Deus, para aquele que anda com o Senhor já faz tempo, mas anda de maneira pesada, anda de maneira complicada, vive acusado, vive mal, vive comparando a vida dele, vive preocupado, ansioso. Ó Deus, eu oro para que esse véu seja rasgado e que essa pessoa entenda o tanto que ela é cuidada e abençoada pelo Senhor Jesus. Oh Deus, eu quero te bendizer nesse dia, Pai. E quero declarar que todo véu do legalismo, ó Deus, todo véu da condenação, da culpa, do medo, Pai, todo o pavor da morte, todo o pavor da pandemia, todo o pavor que venha, ó Deus, tirando a insônia, tirando o sono, colocando insônia, seja removido agora. E que nós possamos, ó Deus, nesse dia ver a Jesus. Porque quando vemos a Jesus e vemos a tua graça e o teu amor, todo esse véu é rasgado. E nós descansamos o nosso coração no Senhor. Oh Jesus, essa é a minha oração nesta manhã, Pai, para que esse véu seja removido. Oh, quero declarar sobre a sua vida bênçãos sem medidas. Quero declarar que o Senhor vai restaurar o seu coração, o seu ministério. Se pessoas excluíram você, jogaram você fora da igreja por causa do seu pecado ou por causa de um erro, eu quero te falar, o Senhor não desiste de você. O Senhor, Ele quer tocar o seu coração e rasgar esse véu que está aí, ó, tampando ele. Jesus, eu oro, Pai, para que o teu amor, a tua vida seja grande e manifestada agora nos corações de cada um. Porque a tua palavra mesmo diz, quando nós convertemos ao Senhor, ou seja, quando voltamos os olhos ao Senhor, todo o véu é removido. Oh Jesus, que eu e essa pessoa que está hoje me ouvindo, possamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e descansar na sua poderosa mão. Porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Por isso eu declaro que toda cadeia do pecado seja quebrada, seja removida, que toda condenação seja cessada, porque é Deus quem nos justifica. Oh Deus, libera hoje, Pai, o teu evangelho da graça, sem o véu, sem o peso, sem a culpa, sem a condenação, Pai. Oh, declaro vida abundante, vida próspera e vida de crescimento para a pessoa que está me ouvindo. Em nome de Jesus. Aleluia. Diga glória a Deus. Que você a cada dia, meu querido, indo nos cultos, indo nas reuniões da sua igreja e orando e vendo a palavra, e lendo a palavra, que o véu seja removido da sua vida. Que você possa, de fato, experimentar essa verdade do Evangelho que Paulo fala, que é o Evangelho sem véu, é o Evangelho com a glória muito maior
do que esse evangelho pesado da morte e da lei. Deus te abençoe, que a graça seja abundante e que Jesus seja louvado e engrandecido todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, te vejo no culto de semana que vem, em nome de Jesus.